Nesse vídeo, eu vou apresentar os resultados e os principais produtos do projeto que foi desenvolvido na modalidade chamada pública da FAPEMIG no Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil. Bom, o título do projeto é Desenvolvimento e Aplicação de Modelos de Inteligência Artificial para Detecção e Identificação de Resíduos de Pesticidas em Abelhas utilizando características espectrais. Eu sou o Rodrigo Pertin Bernardes, que fui bolsista desse projeto, sob a coordenação do professor Gustavo Ferreira Martins, da Universidade Federal de Viçosa. Bom, o processo de identificação de amostras ele é extremamente importante em diversos setores, né, desde o setor laboratorial quanto o setor da indústria. Então, a gente pode exemplificar aqui alguns exemplos: a identificação de amostras de alimentos, desde a qualidade do alimento, produtos agrícolas, por exemplo, é, quanto possíveis contaminações desses produtos. Um outro exemplo também, a gente pode analisar a qualidade do café, por exemplo. Então, a gente tem diversas aplicações aí na identificação de amostras, né, desde o setor aí laboratorial, químico e industrial. Bom, e no contexto das abelhas, elas vêm passando por um declínio populacional, por um conjunto de fatores que atuam em sinergia, e alguns casos ocorrem, né, tem sido reportados, de contaminação de um grande volume de abelhas, então, causando uma alta mortalidade, principalmente associada à pulverização aérea de pesticidas. Bom, mas e aí, quando essas abelhas são encontradas mortas, e se tem a suspeita de algum tipo de contaminação, é necessário fazer, então, a análise laboratorial dessas amostras para tentar identificar o possível contaminante. Uma das técnicas possíveis é a espectrometria de massa. É uma técnica extremamente precisa, entretanto, ela requer uma mão de obra elaborada, não é uma técnica barata de ser feita, né, requer equipamentos ainda bastante sofisticados e caros. Bom, uma alternativa, um método que tem sido bastante utilizado na identificação de amostras, seja relacionado a contaminantes ou a qualidade das amostras, é a espectroscopia no infravermelho próximo. A gente tem tanto esses espectrômetros de bancada, quanto os portáteis, né? Que você consegue fazer a análise de amostras remotamente. E eles são aparelhos de baixo custo, né, em relação à espectrometria de massa. Eles produzem um perfil de reflectância da amostra, né? E esse conjunto de dados, ele consiste de centenas de variáveis relacionadas ao tanto de luz que a amostra absorveu, né, ou refletiu em determinado comprimento de onda. Nesse caso, no infravermelho próximo até o visível. A gente está falando da espectroscopia do infravermelho próximo. Então, como a gente gera um conjunto de dados complexo de ser interpretado, é, modelos de inteligência artificial são extremamente úteis nesse caso, para poder então fazer a predição e a classificação das amostras, quanto aos possíveis tipos de contaminantes ou qualidade. No meu caso aqui, desse projeto, a gente usou para identificar a contaminação, né? Então, o que a gente tem de vantagem nesse método é a praticidade. Então, você não tem preparação da amostra, do jeito que ela vem do campo, você vai analisar, e pode até estar, a amostra pode estar contida através de um vidro ou outro material de embalagem. É um método preciso, principalmente quando você aplica inteligência artificial para fazer a predição. E então você tem uma medição não destrutiva e uma análise precisa, confiável e de custo reduzido. Dessa forma, pensando na praticidade de identificar amostras advindas do campo, então você tem um aumento dessa produtividade, pois você consegue processar um volume grande de amostras rapidamente, então a amostragem ela é relativamente simples, e também você consegue essa amostragem remota utilizando aparelhos portáteis. Então, nesse exemplo, nesse projeto, nós aplicamos essa técnica para identificar a contaminação de pesticidas em abelhas, né, de diferentes espécies. Então, a ideia é que essa técnica possa auxiliar a identificação, né? Ter uma suspeita de contaminação, você pode, então, usar essa técnica para auxiliar na predição e aí sendo aplicado esse caso aí de mortandade de abelha. Então, nesse projeto, nós produzimos um artigo que foi publicado na revista Journal of Hazard Materials, onde nós, então, utilizamos uma ferramenta, né, de inteligência artificial para que faz essa análise espectral. E aí a gente aplicou para identificar a contaminação de pesticidas em abelhas. Nós utilizamos abelhas de 3 espécies, né, tanto a abelha com ferrão quanto abelhas nativas da região é, neotropical, né, aqui incluindo o Brasil. E a gente pode ver aqui, isso aqui é a separação dos grupos, né? Então você joga para o modelo de inteligência artificial os dados que saem da reflectância, né, da espectroscopia, sem o modelo saber com o que aquela abelha está contaminada, a gente fez a contaminação em laboratório, simulando as condições de campo, e aí o modelo consegue separar bem os grupos,
né, identificando aí como que essas abelhas estavam contaminadas. Aqui a gente tem algumas métricas relacionadas à precisão e acurácia. Então, se a gente for pegar aqui uma medida, por exemplo, a acurácia, a gente tem aqui tudo em torno de acima de 90%. Aqui está indo de 0 a 1, e aí em porcentagem seria em torno de 90%. Então, nós desenvolvemos uma plataforma, uma aplicação que tem uma interface gráfica e roda esses modelos por trás para então identificar amostras. Então o usuário pode identificar tanto contaminações em abelhas quanto outras amostras, diversas outras amostras no setor agroindustrial ou laboratorial, desde que ele treine o seu modelo. Então como que funciona aqui basicamente o algoritmo dessa plataforma? Então o usuário vai fazer a entrada do conjunto de dados que vai sair do espectrômetro, tá? Então geralmente ele sai em formato TXT, um formato de texto simples, e aí o usuário pode aplicar transformações de dados, que é muito usado, né, dentro dessa parte de treinamento de modelos de inteligência artificial, por exemplo, a normalização dos dados, transformadas de primeira, segunda derivada. E aí o usuário vai escolher se ele quer transformar os dados ou não. E aí ele vai ter duas opções: treinar um modelo próprio ou já partir para a identificação de novas amostras, uma vez que ele tem um modelo treinado. Então, supondo que ele vai treinar um novo modelo, ele vai escolher o modelo, a gente tem algumas opções, né, análise discriminante, random forest, então suporte vector machine, alguns modelos de inteligência artificial. Ele vai aplicar a partição dos dados em treinamento e validação, então é um processo de parte, né, você divide seus dados em treinamento e validação, número de interações e vai rodar o treinamento. E aí ele vai plotar os gráficos de performance, de treinamento, de validação, e o usuário pode fazer o download, então baixar esse modelo, para daí então ele identificar suas amostras. Então, uma vez que ele treinou o modelo, ele vai então conseguir ter uma praticidade, uma produtividade da identificação de novas amostras. Então, tendo o modelo treinado, pode ir para a parte de identificação de amostras, que ele vai, né, fazer o upload desse modelo treinado e escolher se ele quer analisar o dataset como um todo ou só uma amostra, e ele vai dar lá a predição, né? Qual a probabilidade de ser determinada categoria é, dentro daquele modelo que foi treinado, dentro daquela amostra. Essa aplicação está disponível nesse endereço aqui, né, no GitHub. Eu vou fazer uma demonstração aqui, um breve tutorial do funcionamento dela. Bom, aqui estão os agradecimentos de desenvolvimento desse projeto, né, foi financiado pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e o projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa. Agora eu vou fazer um breve tutorial do funcionamento da aplicação. A aplicação está disponível nesse endereço, né, no GitHub. Ela pode ser feito o download aqui. O arquivo principal dela é esse arquivo aqui, né, run.macasapp.r. Então, aqui está explicando o que o usuário precisa, né, o que ela faz e o que o usuário precisa para rodar a aplicação. Então, para rodar a aplicação, ela está disponível também como aplicação web nesse endereço. Entretanto, é recomendado rodar ela localmente na máquina própria do usuário, porque os modelos de inteligência artificial são treinados são pesados para treinar, para carregar, e o servidor geralmente desconecta. Então é interessante rodar local. E aí, para rodar local, o usuário precisa de ter o programa R, a linguagem R, né, o compilador R, instalado no seu computador. E aí ele vai executar esse script, que está disponível aqui para download. Ele vai fazer o download desse script e executar ele. E aí a aplicação vai abrir no seu navegador padrão. Então, eu fiz o download dessa aplicação aqui, né? Você pode clicar aqui e fazer o download aqui, ou simplesmente copia esse código, né? Simplesmente aqui dá um Ctrl C e abre o R. Né? Se você tiver o R Studio, é melhor ainda, é mais prático de ser utilizado, mas é que eu vou fazer utilizando somente o R. Então eu vou colar aquele código aqui, né? E ao colar aqui, ele já está rodando, ele vai, então, abrir a aplicação aí no seu navegador padrão. Bom, aqui também tem umas instruções de uso. Então aqui o usuário pode inicialmente treinar um novo modelo. Então você carrega os dados. Tá? Aqui no GitHub também está especificando, a gente tem os dados que foi gerado no artigo que está publicado, ele está disponível aqui nessa plataforma, né, o Zenode, nesse endereço. Então os dados que eu vou usar aqui de exemplo foram os dados gerados naquele artigo, e vocês podem fazer, quem tiver interesse pode fazer o download lá. Então eu vou carregar aqui o banco de dados. Aqui também está especificando como você deve preparar esse banco de dados, tá? Basicamente, você vai ter as variáveis de reflectância em cada coluna e uma coluna especificando a categoria que pertence àquela amostra. E aí, aqui, se você quer aplicar alguma transformação de dados, por exemplo, padronização, primeira, segunda derivada, normalização, o modelo, né? A gente tem o random forest, e aqui explica, né? Quando você passa o mouse, está explicando o que é cada modelo. Eu vou deixar esse modelo análise discriminante aqui, para mais rápido o treinamento.
pode separar os dados, né? Aqui, por exemplo, 75% para treinamento e o restante para validação, 25% para validação. Número de interações, então vou colocar aqui 5 interações só para ser mais rápido. E aqui já está processando o treinamento do modelo. E ao finalizar, ele vai te dar os parâmetros então, da performance do treinamento e da validação. E aí você vai poder, então, julgar, analisar se o seu modelo está tendo uma boa performance. Uma vez que o seu modelo está tendo uma boa performance, você faça o download dele e você vai ter esse modelo, então, para vir na aba de identificação de amostras. E daí em diante, continuar processando as suas amostras de maneira prática. Bom, o treinamento finalizou, eu coloquei poucas interações aqui. Aqui ele te dá, então, a acurácia do treinamento, né, alguns parâmetros, índice capa, as classes que a gente tinha dentro desse banco de dados, e aqui a performance da validação. Tá? Aqui ele dá uma matriz de confusão, que na diagonal ele mostra o que ele está acertando, né, e fora da diagonal o que está sendo erro. Então aqui ele confronta o que era cada classe com o que foi predito. Né? Aqui ele dá um heatmap das variáveis associadas à performance, né? Acurácia, F1 score, precisão e recall. E aqui ele te dá os espectros médios de cada classe que você tinha no seu banco de dados, né? Os dados transformados aqui, uma vez que a gente normalizou os dados. Bom, e aí na parte de identificação de amostras, uma vez que você vai ter um modelo treinado, você vai carregar o modelo, né? Esse modelo aqui também está disponível lá no material experimental, que está descrito no GitHub. Você vai fazer o upload aqui dos seus dados, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui tanto os dados rotulados, que eu sei o que é a amostra, ou os dados não rotulados. Por exemplo, se eu carregar aqui, eu não sei o que são esses dados, né? Eu não tenho o rótulo deles, eu coletei uma amostra e eu quero saber com o que ela está contaminada, né? Uma vez que eu tenho um modelo treinado. Então, vou aplicar aqui a transformação, vou analisar uma amostra específica, né? Por exemplo, eu quero uma amostra número 4, dentro do banco de dados que eu analisei. Então, ele me deu a probabilidade, né, aqui, em torno de 90 e poucos por cento aqui, de ser uma abelha apis contaminada com pesticida de metolato, né? Então, tá aqui, ele me deu que é 98% de possibilidade dela estar contaminada com metolato e 2% dela, por cento de probabilidade de estar contaminada com imidacloprid. Então, aqui, se for uma amostra advinda do campo, você já consegue fazer a inferência, né, da probabilidade de qual é o contaminante. E aí você consegue buscar um histórico, por exemplo, com perícia da área e saber se houve uma aplicação ali naquela região, e aí ter assertividade. Se você quiser analisar o dataset completo, ele vai te dar a predição de todas as amostras ali, da probabilidade, a probabilidade da amostra 187 é que ela foi contaminada com fipronil, né? Ele vai te dar de toda a amostra. Tá? Se você carregar o dataset com os rótulos, ele então ele vai te dar então até a matriz de confusão, que aí ele consegue confrontar o que era predito com o observado. Tá? Então, ele te deu aqui a probabilidade de predição de cada classe. Então é isso. A plataforma está disponível para download no GitHub. Tem aqui as instruções